gente, nem acredito que eu já estou no internato. Então tem muita gente aqui que me segue há bastante tempo. Meu canal, na verdade, já existe tem 8 anos. E já acompanhou muitas coisas da minha vida, muitas fases, mas aqui na medicina mesmo eu compartilho desde o segundo semestre e eu sempre sonhei com a chegada do internato e finalmente ele está aqui e eu decidi fazer esse vídeo explicando tudo sobre o internato porque eu procurei muita coisa na internet sobre isso, sobre detalhes de ficha de frequência, horários, provas e eu não achava nada. Então, vamos lá que eu vou explicar tudo pra vocês como funciona. O que é o internato em si, porque muitas pessoas ficam em dúvida do internato e da residência, acham que é a mesma coisa e acham que eu já ganho dinheiro no internato. Quem me dera, gente, quem me dera. Mas não. Então, olha só, o internato ele foi criado em 1899 na University of Michigan, nos Estados Unidos. Essa universidade tinha construído um hospital universitário e ela estava começando a contratar profissionais médicos para trabalharem nesse hospital. Quando ela percebeu que os próprios alunos que estavam formando na universidade se beneficiavam muito de ir trabalhar nesse hospital e ganhar experiência prática antes de ir trabalhar em outros lugares. Então ela criou esses interns, que eram as pessoas que moravam internas, elas moravam dentro desse hospital e estavam lá para cuidar desses pacientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais ou menos nessa mesma época, um pouquinho antes, em 1889, o Hospital John Hopkins criou a residência médica, que também residency, você mora lá. E aí a residência, ela é direcionada aos médicos recém-formados que querem trabalhar em uma especialidade. Então você faz uma residência de 3 anos, trabalhando só naquela especialidade, para você pegar a prática na especialidade, depois você faz a prova de título, e aí sim você pode trabalhar naquela especialidade. Então, vê se deu para entender todo esse panorama. O interno, no nosso caso aqui do Brasil, a gente começou a ter internos em 1943 e desde então isso faz parte do currículo de medicina. O curso de medicina dura 6 anos, sendo que nos últimos 2 anos a gente faz o nosso internato. Então são 2 anos que são dedicados a uma prática, a um estágio prático que a gente faz nos hospitais. A gente realmente não dorme mais no hospital, mas é como se a gente dormisse, porque a gente passa muito tempo por lá. E aí, durante esses 2 anos, a gente vai passar por diversas especialidades básicas da medicina que a gente precisa saber atender como um clínico geral, que é a forma como a gente sai da faculdade. Então, assim que eu me formo, depois de ter feito esses 2 anos de internato, eu vou ser uma clínica geral, e aí eu vou poder dar plantões em pronto-socorro, em UPA, em UBS, né? E também em hospitais. Aí, se eu quiser atender em alguma especialidade, por exemplo, assim, oftalmologia, aí eu preciso fazer a prova de residência e aí eu vou fazer 3 anos de residência em algum hospital, né, onde eu passar. E aí, quando eu me formar, eu vou ser além de clínica geral, eu serei também oftalmologista. Então, pronto, tá esclarecido isso aí. E aí, o meu internato finalmente começou, vocês viram aí que eu já tô até indo pros hospitais, eu deixo aqui embaixo na descrição alguns medvlogs que eu já fiz. E eu comecei, inclusive, meu internato com esse lindo scrub, que foi feito pela minha comissão de formatura da minha faculdade. Então, a gente tirou as fotos, né, de Feliz Internato. Deixo até algumas aí pra vocês, que é bom marcar os momentos, né? E como funciona um semestre dentro do internato? Dentro do internato, durante um semestre, né, um período, você vai ter alguns rodízios. Então você vai rodar em algumas especialidades médicas. Por exemplo, eu rodei agora, já rodei em cirurgia geral, eu passei 2 meses em cirurgia geral e agora eu tô passando 1 mês na psiquiatria. Então você vai ter, normalmente, o seu semestre vai ser dividido aí em 2 ou 3 períodos, né? 2 ou 3 rodízios que você vai estar rodando naquela especialidade e aprendendo sobre aquela especialidade. E aí, quais são as que a gente tem que rodar obrigatoriamente? Então você vai rodar nessas especialidades, você vai pegar experiência nessas especialidades para você poder se formar como médico e poder atender e enfim.
E aí, como funciona o internato em si? Como eu falei pra vocês, hoje em dia a gente não dorme mais no hospital. Mas o que a gente tem que cumprir de horas? Nós temos que fazer 40 horas semanais no hospital, o que dá uma média de 8 horas por dia. Só que os turnos da medicina não são divididos em 8 horas, eles são divididos em turnos de 12 horas. Então, normalmente, os plantões dos hospitais trocam às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. E como que a gente interno se encaixa nisso? O nosso horário é de 6 horas. Então, esse turno de 12 horas ele é dividido em duas partes de 6 horas. Ou a gente entra de 7 da manhã até 1 da tarde, ou então a gente fica de 1 da tarde até 7 da noite. Basicamente, é mais ou menos assim que funciona. Vai variar um pouco dependendo do rodízio que você está. E aí você tem que cumprir essas horas, essas 40 horas semanais dentro do hospital. E você vai cumprir isso a sua faculdade vai explicar como que você vai fazer isso. Então, por exemplo, no meu caso, agora eu estava rodando em cirurgia geral. Eu ia pro hospital, eu chegava lá, eu encontrava um residente com quem eu ia acompanhar naquele dia, e eu acompanhava ele durante o meu dia. Vamos dizer, eu chegava às 7 horas da manhã e eu ia sair 1 hora da tarde. Antes de eu sair, eu carimbava a minha ficha de frequência, porque é assim que a faculdade fica sabendo se você esteve presente, se você fez o seu estágio, ou se você não pode se formar como médico, porque o internato é obrigatório para a gente poder se formar e pegar o CRM. Então eu vou pro meu estágio todo dia, e aí ao final do meu turno do estágio, eu peço pro staff que tá lá, ou vai ser um residente, ou é um médico que estava de plantão naquele momento, ou é um professor da faculdade, que é um preceptor que também trabalha naquele hospital. Aí ele vai lá e carimba a minha ficha, e a ficha é essa aqui. Basicamente, não tem muito erro. A gente tem aqui um local que a gente coloca o dia, aí coloca a hora, né, que a gente entrou, a hora que a gente saiu. E aí aqui tem esse espaço que é onde o preceptor, o residente, o médico de plantão vai carimbar. Então ele vai pegar o carimbo dele, vai fazer a assinatura dele, e aí eu vou colocar na lateral quantas horas eu fiz. E no final do mês eu preciso contabilizar essas horas, somar todas essas horas, e eu preciso mandar essa ficha pelo site da minha faculdade. Eu abro um processo lá, coloco essa ficha, e aí eles aceitam lá, contabilizam, e pronto. Isso quer dizer que eu estou fazendo o meu estágio. Então vai depender do rodízio, né? Mais uma vez, isso depende do rodízio. No rodízio que eu já passei, que foi de cirurgia geral, uma prova chamada OSCE, que eu vou deixar aqui o que ela significa. E quem quiser assistir mais sobre o OSCE, tem no meu vlog, eu deixo o link aqui embaixo. Basicamente é uma prova prática, onde a gente chega num consultóriozinho, vai ter um caso clínico, né? No meu caso era cirúrgico, e a gente precisa fazer toda a conduta daquilo. Então na minha cirurgia geral eu tive 3 avaliações. Eu tive esse OSCE, que valia 50% da nota. Eu tive uma prova teórica, que foi de perguntas de verdadeiro ou falso, com mais ou menos umas 50 perguntas de verdadeiro ou falso, que foi baseada nas provas para residência. Então eles pegaram questões de prova de residência e colocaram pra gente fazer. Foi inclusive bem difícil, mas tudo bem, no fim deu certo. E eu fui avaliada com a minha ficha F3. Então a ficha F3, no caso da minha faculdade, ela pede que eu leve essa ficha para um professor que esteve comigo lá no cenário. Então, um preceptor que me acompanhou, um residente com quem eu tive muito contato, que foi o meu caso, né? Eu pedi para um residente que me acompanhou nos 2 meses de cirurgia geral fazer essa avaliação, e aí ele coloca a nota, né, de 0 a 1, e no final pode dar 10. Então, a minha nota de cirurgia geral era 50% para o OSCE, 30% na prova teórica e 20% dessa ficha F3. Agora eu tô em psiquiatria já. Aí em psiquiatria a avaliação já é de outra forma. Então por isso que eu tô contando a experiência na minha faculdade, vai depender da faculdade de vocês. Mas agora em psiquiatria, por exemplo, o professor pede 3 trabalhos. Então, como é que é a divisão no internato? O internato, como são muitos alunos, e no meu caso a gente é uma turma de 69 alunos, é muita gente, não dá pra todo mundo rodar no mesmo hospital ao mesmo tempo, porque essa era a ideia lá atrás, né? Quando criaram o internato lá em Michigan, todo mundo entrava no hospital e rodava, né, fazia as coisas junto. Só que no nosso caso, não dá pra rodar todo mundo junto, é muita gente, nem teria consultório, nem paciente, nem staff pra receber todos esses alunos.
Então a nossa turma foi dividida em grupos de 4. Tem 2 grupos de 18, um grupo de 17 e o meu grupo tem 16. E aí você tem esse mini grupo que é o grupo com quem você vai conviver nos próximos 2 anos. O resto da faculdade a gente provavelmente vai ver muito pouco. Praticamente não encontra mais. É só tipo nos primeiros dias de aula, quando vai ter aquela introdução do semestre, e depois beijos, cada um vai pro seu rodízio. E aí dentro do rodízio você tem, no meu caso eu tenho esses 16, e aí dentro desses 16 eu tenho a minha dupla. Então eu e a Luísa, nós somos uma dupla, e aí a gente roda juntas. A gente roda juntas por todos os lugares. Em alguns lugares a gente vai rodar até sozinha, como aconteceu em cirurgia geral, que eu ia um dia para um hospital e ela ia para o outro, e a gente trocava. Então a gente estava rodando sozinha. Mas no geral a gente roda junto as duas, e a gente vai rodar junto nos próximos 2 anos. Então também é muito importante vocês escolherem bem a dupla de vocês, uma pessoa que vocês deem bem, que vocês gostem de trabalhar, porque é um convívio intenso, a gente passa junto, tipo, grande parte do dia. Além da dupla, de vez em quando a gente roda em grupos menores, em trios, em 4 pessoas, vai depender do rodízio, vai depender do hospital, vai depender da semana. Então assim, não tem como você ter certeza. Esse mini grupo, né, no meu caso das 16 pessoas, também é legal você escolher pessoas que você tenha bastante afinidade, com quem você gosta de trabalhar, porque o dia a dia fica muito mais divertido. Eu mesmo me divirto horrores com o meu grupo, o pessoal é muito legal. E aí é ótimo porque deixa essa caminhada um pouco mais leve. E é isso que eu tinha pra falar do internato pra vocês. Me acompanha aqui no canal, se inscreve pra saber mais sobre a medicina. E eu tô mostrando tudo do meu internato, já mostrei cirurgia geral, psiquiatria e inclusive que eu vou fazer um estágio eletivo do meu internato, ou seja, eu tenho esse 1 mês que eu posso rodar em qualquer lugar que eu quiser. E eu só preciso trazer minha ficha carimbada e eu vou rodar lá na Itália em cirurgia geral, em Nápoles. Então vai ser muito legal. Me acompanha aí, que já já eu tô indo pra lá. Clica aqui, se inscreve, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!